Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Salve, salve, Mogi das Cruzes, beleza? Estamos começando mais um Sharks Podcast, o podcast que conversa com a galera do Alto Tietê, que faz acontecer. E aí, mais uma noite aqui em Mogi das Cruzes, que é meio tira casaco, bota casaco, frio, tá calor, chove, nada faz sol. satisfeito com isso. Eu não tô satisfeito com isso mesmo, Sexta-feira passada tava 8 graus, hoje tá 28. 28, né, cara? São Pedro olha pra Mogi e fala assim, e eu fiquei foder aqui com o mogiano. Não, é raro isso acontecer, né, cara? Principalmente numa Boa noite, calor Mogi. desse. Beleza, Emerson? Tudo bem Bom, com Du. você? Que bom, cara. Tamo É um aí. prazer revê-lo de novo. É Pela legal que nos bastidores um manda o outro se foder Pela e aqui a gente sexta é mó vez amiguinho. seguida no programa. É, eu já falei, você pode pedir 2 músicas do Fantástico. Hoje estamos com um convidado aqui que eu, modéstia à parte, posso falar que ele é um grande amigo meu, é um cara que eu admiro pra caralho, é um cara que sempre quando eu tô fudido com a minha lombar aí, eu tô fudido, tô precisando de alguma ajuda, eu recorro a ele. Na verdade, simplesmente, eu posso considerar como meu irmão mais velho. Seu geriatra. Leandro Suzuki, beleza, Lê? Muito obrigado, meus irmãos. Sem palavra, muito prazer Seja estar aqui. bem-vindo, Leandro. Obrigadaço, cara. Obrigado, Da meus hora. irmãos. Sem palavras, Leandro estou- Suzuki. Olha que legal, é da hora que ele é um cara extremamente educado que ele já te chamou de irmão, né, cara? É, não, mas, pô, a gente já tava trocando ideia antes Eu te de você conheço chegar. há anos e não te chamo, cara. de Graças a Deus, né? Começou. Mas antes de começar a falar com o Leandro Suzuki aqui, vamos conversar bastante assunto aí, entender um pouco da trajetória dele, falar do trabalho que ele empreende hoje na área de Pilates, né? na área Funilaria da que ele saúde. faz em você. Exato. Nossa, aqui é foda, hein, mano? Aqui é tipo o programa Lata Velha, só que só os bastidores. O cara olha e fala assim, não vai dar certo. Mas o cara é guerreiro. Isso é a prova que o cara é um profissional, eu tô andando. Então vamos lá, continuando aqui, antes de começar o papo com o nosso amigo Leandro Suzuki, eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? O principal patrocinador aqui que a gente tem, os 2 principais patrocinadores que a gente tem aqui, o primeiro Tem mais gente pra chegar aí, né? Na Tem, próxima semana. tem, Será tem. que chega ou não? Maybe. É. Maybe. Meu Deus. Vai chegar sim. Eu prometo pra vocês que na próxima semana teremos patrocinador novo. Vamos falar da Barbearia Valentina. A Barbearia Valentina que te deixa top pro lazer e pra rotina. E sim, pessoal, por que eu sempre enfatizo a importância de você ter um bom convívio, não só em ambientes... Eu vou dar um exemplo assim, ó. Você quer fazer um convívio com seu filho? Muitas vezes você fala, pô, filhão, vamos assistir um Netflix. Aí você gosta de uma coisa, o filho gosta de outra.
Pô, vamos ao estádio assistir um jogo. De repente seu filho não gosta de futebol. Então muitas vezes a gente quer impor algo aos filhos, né? E assim, tem uma coisa fácil, né? Seu filho naturalmente vai precisar cuidar da estética dele, né? Você pode chegar no bullying do seu filho e falar: filhão, tá feio para um diabo, hein? Bora lá, vamos lá cortar o cabelo, vou te levar num lugar legal. E quer ou não, o que você faz? Você já socializa, já conversa mais com seu filho, entende um pouquinho. É um momento de socialização. Tem espaço pra isso. Tem, lá cara, tem espaço pra isso. É muito louco lá. E é legal, você pode ir lá, passar um dia com seu filho, cortar o cabelo, né? Fazer a barba. Então é assim, pessoal, é mais do que uma barbearia, é um momento de experiência entre amigos, famílias, né? E um momento também que você pode conhecer outras pessoas ali. Já deu aquela ideia de você ir para um salão que você tem que ficar esperando, sabe, do lado ali, próximo, o cara faz, então assim... Lá tem um cafezão, horário agendado. Agendamento, tem um cafezão. Demais, tem demais. uma mesinha de sinuca lá. Aí, ó, tudo de bom. E se você for lá e falar que veio pelo Sharks Podcast, ó, primeira brejinha é por nossa conta, beleza? E não se esqueça, se você quiser saber um pouco mais, agendar, @oficial Barbearia Valentina no Instagram, só entrar lá no direct e fazer o agendamento. E o outro que vocês sabem também aqui é o My Village. O condomínio é um condomínio inteligente na palma da sua mão. Galera, morar em uma casa com mais de 3 pessoas já dá conflito. Imagina num condomínio que você tem mais de 100 pessoas. Pessoas dizendo como querem, o que querem e quando querem. Se você tiver uma comunicação através de um livro, vai dar pau. Se você mandar a mensagem através de um prestador de serviço, sinal de fumaça, vai dar pau. É simples, pessoal. Uma gestão inteligente na palma da sua mão, você faz um clique e você reserva. Salão de festas, você pega boletos do seu condomínio. Você pode, de repente, seu condomínio tem agendamento para o horário para você utilizar a academia. Olha que simples, você não precisa descer lá na portaria, perguntar se estão usando ou não. Você simplesmente faz o agendamento ali, determinada hora e dia específico, você vai lá e faz o treino. Quanto custa isso, galera? Eu posso te dizer pra vocês, é muito, mas muito mais barato do que uma cerveja, tá? É bem mais barato. Bem mais barato. E se você entrar lá no @myvillage no Instagram e falar que veio pelo Sharks Podcast, além do atendimento do nosso diretor comercial aqui, você vai ter desconto. Seu condomínio vai ter desconto. O diretor garante, tem desconto. Cara, mas meu condomínio é aqui no Nordeste, meu condomínio é aqui no Sul, tô vendo vocês da Tailândia. Ó, na Tailândia vocês vão ter Na Tailândia vocês vão ter atendimento presencial. A gente vai atender. O diretor comercial pode atender lá na Posso Tailândia? atender de onde eu pegar a internet, filho. Eu tô falando de Não tecnologia. não desvia o assunto, não. Estão falando de tecnologia. Ele vai aí na Tailândia atender vocês em dezembro. Só isso que eu tô falando. De onde eu tiver, a gente vai atender. É isso aí, galera. Entra lá no @myvillage.com.br ou no Instagram, @myvillage. Chama o Emerson e fala assim, vim pelo Sharks, que você tem certeza que vai ser muito bem atendido. Não posso também deixar de pedir para vocês, olha, galera, estamos chegando a 1 milhão, falta pouco, falta o quê? Uns 999 mil, falta pouco. Preciso que vocês curtam o nosso Instagram, que vocês curtam aqui o vídeo, deixa o seu joinha, aciona o sininho, porque isso faz muita diferença para que a gente fique rico logo, beleza? Esse é o recado dado e vamos curtir aí o papo com o nosso amigo Leandro Suzuki. Vamos trocar ideia, Leandro Suzuki. Da hora. Eu conheci esse cara em 2011. 2010, cara. Conheci o Lê em 2010. Eu tava voltando pra Mogi das Cruzes, eu sou mogiano, tava voltando pra Mogi das Cruzes. Morei um tempo lá em São Paulo e tava procurando emprego aqui e tal. E eu tinha me formado, tinha feito a minha primeira pós e eu queria dar aula. Falei, cara, eu comecei a dar uns cursos, tal, fazer algumas palestras, um conteúdo. Falei, eu vou ir pro mundo acadêmico. E aí, quando eu entrei na escola, os primeiros meses, só cumprimentava ele lá da área da saúde, eu do lado da galera da gestão ali. Aí depois a gente foi vendo que a gente tinha afinidade, amigos, galera, tal, não sei o quê. E o cara virou meu irmão, cara. E o cara, olha que engraçado assim, né, cara? Éramos jovens, né, na época, no meio dos tempo, né? Mano, faz tempo pra caceta. 12 anos atrás. Mas o que eu quero dizer assim, tinham vários professores mestres, uma galera bem foda lá. E o que me chamava atenção, assim, cara, era o nível de elogio que o cara recebia, assim, de alunos, de outros professores, de profissionais da escola, da qualidade do nível de atendimento. Então, olha que legal, assim, muitas vezes os professores mais velhos se inspiravam num professor mais novo. Um cara mais novo. Puta, isso era Bacana, legal pra caramba. Isso é profissionalismo, né? Quanto tempo você ficou lá, Lê? Fiquei 8 anos e uma das coisas mais fantásticas de dar aula, assim, é realmente você amar o que você está falando, né? No meu caso é corpo humano, né? Hoje eu trabalho com saúde. Então, quando eu dava aula de anatomia,
era a minha principal matéria na faculdade, né? E depois eu fiz mestrado em neuroanatomia e isso também ajudou bastante a consolidar a matéria que eu mais gostava, né? E aquilo que eu mais dominava dentro dessa área, né? E hoje uma das suas atividades principais é o Pilates. Isso. E envolve o corpo humano. Né? Você vê como Total. É. Total, né? Posso, cara? Principal, posso surpreender ele? Hã? Posso surpreender ele? Pode. Como é que é? É a mente, é estar presente e não ausente. É a mente que esculpe o corpo. Nossa, esse é um dos slogans De quem? do Pilates. Né? Joseph Pilates. Filho. Nossa. Vem comigo, pô. Você acha eu que eu sou só gatinho? Você achou que eu pensei que era o Cortella que tinha falado isso? Ah, pro inferno. Depois eu Cara, vou passar essa Joseph aula pra ele. Pilates. Top É. demais. Mas antes da gente entrar lá no Pilates, vamos voltar um pouquinho aqui, falar Certo. ainda da era acadêmica, né? E que escola que era isso? Técnica Mogiana. Escola Técnica Escola Mogiana. Técnica UTM. Isso. Hoje ela não existe mais, né? Acho que era uma escola que foi até, acho que, conta da pandemia, ela Acho que foi, fechou, né? é. Mas 2020, foi por 21. muitos anos a mais conhecida da região, né? Daquele prêmio Top of Mind, né? Sempre lembrado. ETM. Formou muitos alunos, né? Muito. Na nossa época tinha muitos alunos, tinha 17 cursos, né? Você tem contato com alguns ainda, Lê? Tenho, Alunos que tenho. passaram por você e tal? São meus alunos de Pilates, alguns deles até hoje, legal, né? Alguns cara. professores que eram nossos colegas lá também são meus alunos de Pilates hoje, né? E tenho também contato com alguns outros professores na base da amizade, né? Recentemente a gente saiu para confraternizar. Olê, já Legal, passaram por aqui conversando com a gente atletas, professores de artes marciais, até um padre veio aqui e já falou que o Edu não tem mais jeito, cara. Você, como professor de Pilates dele, tem jeito ou não? Eu sou um cara muito positivo, assim. Otimista entendi. bastante. Eu vejo assim, por maior trabalho que eu vou ter, eu ainda você tenho vai aquela tentar. esperança. Porque o padre Carlos falou, bicho, procura um advogado, porque... Detalhe, ele é pós em exorcismo. Ele o manja padre de exorcismo, Carlos falou que falou, não dá jeito, não, procura um cara. advogado, combinado, procura um advogado. Padre Carlos, beijo. É nóis, padre. Olha eu, é nóis, É padre. nóis, Ô, padre. desculpa aí, padre. Padre já abençoou nóis, o padre já abençoou meu rolê de hoje, viu? Já, que da hora. Eu O cara fui na vai, Bomoras vai falar- hoje. ele vai lá pedir a bênção O padre do já abençoou meu rolê E nada, de hoje. cara, essa questão da saúde, cara, por exemplo, quando eu conheci o Lê, cara, a gente até tava comentando isso na aula dessa semana, que, cara, jovem você quer fazer tudo, né, cara? Tipo, corria, queria comer pra caramba, dormia mal, Às vezes queria... nem dormia, Quando né? dormia, Quando ia Ficava virado, né? desregrado pra caramba. quando dormia. Cara, a Como vida muda, né, cobra. cara? A vida cobra, né, exato. cara? E a conta chega alta, né, cara? E eu, quando eu casei, principalmente, cara, eu fui totalmente desregrado, parei com tudo. Eu tenho uma hiperlordose, né? Você falou, né? Hiperlordose. Hiperlordose, Lombar. então, lombar fudida e tal. E assim, realmente, cara, quando você começa a ver o peso, a idade chegando e tal, você fala, putz, cara, preciso me cuidar, entendeu? É bem embaçado, assim. E foi aí, nessa sua nova necessidade, que você voltou pra atividade. Nessa. Eu já fui e voltei, puta, eu acho que eu falo assim Terceira tentativa, né? É, Terceira eu- tentativa. Terceira demais, tentativa? né? Porque tem hora que, assim, o corpo se adapta, né? Ele fica um pouco melhor, né? Só que daí as atividades de vida diária vai tomando seu tempo de novo. Não, e aí você vai se sente, afastando. você sente aquela melhorazinha e fala, não Exato, preciso mais do Leandro. Tô bem. Não quero que Tô ele bem. se foda, eu não Já quero mais posso ir lá. correr uma maratona. E tem aquele lance, assim, a academia também passa por isso, né? Às vezes se a gente falta um dia, daí, faltar mais um, já não tá tão difícil, né? Quando a gente Não, aí ele se acha, aí ele mete um coturno e vai correr. Excelente. Ó, Ele mete um Cara, coturno na verdade... e vai correr na 10 rua km. de coturno. Não, na verdade Que eu já vi. não exatamente isso, mas eu acho que a pessoa mesmo chega a uma certa idade, sei lá, cara, não sei se a gente vai priorizando outras coisas, deixando um pouco a saúde de lado. Oh, e Acho que por é o grande falar, mal, né, por cara? falar em saúde, vou dar um spoilerzinho aqui. As próximas sextas-feiras, principalmente desse mês, que nós estamos no mês de outubro rosa, a gente vai ter uma série muito voltada à saúde. Bom, É? a gente acho que é a primeira vez que a gente foca mais na saúde, né, cara? Uma Porque a série, gente traz... o mês de outubro a gente vai temos o Leandro aqui hoje, tem mais gente que vai vir aqui falar de saúde. já agradeço muito o espaço para falar de saúde, porque a gente termina deixando um pouco de lado, né? Não dá para englobar todo mundo, tem muita gente que cuida, mas eu acho que, assim, de um modo geral, a galera termina deixando, né, assim, de lado um pouco, né? A alimentação, não dorme direito, atividade física, às vezes, abaixo do esperado, né?
A atividade profissional ali no computador o tempo Exato, todo, aquela falta de mobilidade hoje pega, né, Leandro? Pega. Aí preguiça também, né? Às É vezes isso a que eu ia gente- falar. Você acha que um pouco não tá ligado um pouco ao estilo de vida que a gente consome muito de TV, por exemplo, ou também até mesmo a própria internet, fica muito tempo ali, aí quando você vê, passou teu horário, você, já agora eu tô cansado, não quero fazer nada, ou fala, nossa, acordar cedo, pô, eu trabalho até tarde. Sempre tem uma frase desmotivacional na tua vida pra você não fazer porra nenhuma. Exato. Eu costumo pensar assim, né? Tipo, a preguiça tá ali de braço aberto. Se você for em direção a ela, ela te abraça. E abraça gostosinho, Abraça ela. né? Uma vez abraçar, não precisa abraça largar. gostosinho, né? É. Cara, quem não gosta, né, cara? E ainda, quase todos nós temos, assim, umas desculpas já pré-arranjadas. Tipo, puxa, hoje tá frio. Olha, choveu, né? E olha, passou 5 minutos, já temos, tá trânsito, qualquer coisa já vai atrapalhar. Há quantos anos você tá nessa No Pilates nessa eu tô jornada, Lê? 8 lecionando e mais 10 no Pilates. Então, 18 anos. E 18 anos. você consegue hoje medir as pessoas que chegam, imagino eu que quando chega para fazer Pilates, muito por falta de mobilidade ou procurando retomar essa mobilidade, esse público que chega hoje no teu estúdio, procurando melhor, é um público mais jovem? Cada vez mais jovem chega procurando sim. essa melhora na mobilidade? Sim, tenho notado que ainda bem. Cada vez mais, né, nas últimas décadas, com a propaganda mesmo, né, a gente tem mais informação. A informação chega. Às vezes a gente é um pouquinho sem vergonha, a gente não dá bola para ela. Mas uma hora pesa, como o Du falou, né? Às vezes vai pesar até mesmo a própria dor. Então a informação chegando mais cedo, mais pessoas estão procurando mais cedo também. Inclusive pessoas que nunca teve coragem de fazer uma atividade. E eu acho legal também, até quando chega pessoas com 50, 60 anos e nunca fez nenhum tipo de atividade, nem tipo uma luta ou uma bike. Então, com exceção de caminhada, que eu acho que aí praticamente todo mundo já praticou, muita gente não cuidou da saúde assim de uma forma global, né? Muitas atividades terminam focando em alguns grupos, né? Como natação, pega um grupo muscular, boxe pega outro, né? Mas a gente deveria, para ter um corpo mais saudável, a gente precisa exercitar todos os músculos, né? Braço, perna, tronco, alongá-los, né? Então, na busca da informação, a gente vai tentando ir atrás desses benefícios. E depois, uma vez que você sente os benefícios, um corpo mais saudável, né? Você começa a ter mais vigor. Antes você se cansava às 4 da tarde, agora você aguenta toda a jornada de trabalho e ainda tem pique quando chega em casa. Isso não tem preço. É claro que daí você vai precisar também descansar direitinho, se alimentar direitinho. Então a gente precisa alinhar sempre todos esses pilares da boa saúde, né? Que basicamente são esses 3, né? Atividade física, descanso e principalmente alimentação. Acho que é bom também sempre explicar pra galera, né, que não é nenhum pecado você comer uma pizza, de você comer um lanche, mas é a questão da inversão de valores, né? Aquilo se tornar uma prioridade e a tua saúde se tornar algo secundário, né, cara? O que você faz também para consumir aquilo, né? Não adianta só comer a pizza. Exato. E aí, depois? Você tem alguma atividade? Você faz alguma coisa? Por isso que eu tô falando. Né? Exato, é a inversão de valores, né? Tipo, a pessoa deixa aquilo como situação ou como necessidade primária. Cara, e eu fiz saúde, isso né, por cara? muito tempo, viu? O quê? Colocou como prioridade negligenciar esse tipo de coisa. Sim. Não é porque eu... No teu caso, o que você achou? Eu fui corredor, eu fiz maratona. Quais eram as desculpas que você tinha quando foi só simplesmente por osmose? Foi indo? Desculpa, pra treinar ou pra não treinar? Não, pra não treinar, comer, o sedentarismo, assim. Não, cara, eu sou comilão, eu sou um glutão, eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Não tem desculpa, eu gosto de comer. É um prazer que eu tenho, é a comida. Só que se eu me meto só na comida, porra... Mas, por exemplo, quando você... Tem que ter aquela régua, né? Talvez se você não tivesse essa régua, você tava ali só comendo e tal, e não entra a preguiça, né? Hoje eu não vou na academia e tal. Aí já aproveita, já que eu não vou pedir uma pizza, vou pedir um lanche. Tudo é desculpa. Tudo é mais... Aí a desculpa é fácil de achar, bicho. A desculpa é fácil. Tá zapeando na TV, puta, esse filme aqui é o que eu queria assistir. Acabou. Largadão, né, já cara? Foi, tipo, não vou pra academia. É o filme que eu queria assistir. A série, acabou de entrar a série que eu queria ver. Série, puta, isso, maratonar. Por outro lado, complementando o que você perguntou, hoje,
depois de muito tempo já na sequência de um treinamento, fazendo treinamento de segunda a sexta-feira, eu acho que eu já venci muitos períodos que são os mais resistentes para você ter atividade física. Hoje eu sinto falta. Quando eu não treino um dia, eu já sinto falta. Olha que legal, cara. Você já sente. Eu acho que isso vem só depois de 3, 6 meses, 1 ano, sei lá. Acho que deve mudar de pessoa para pessoa. Mas hoje eu posso te dizer, eu sinto falta. É a mesma coisa quando eu corria. No dia que eu não tinha treino, que era off, cara, eu ficava maluco. Eu queria treinar, eu queria correr, eu queria treinar, eu queria atividade. Uma espécie de abstinência que a gente fica nesse momento. Isso acontece mesmo. Nosso corpo, ele pede o exercício. Uma coisa muito legal, assim, que a gente estuda em fisiologia é o lance do barato que dá atividade física. Ele dá um barato, né? Ele libera hormônios que controlam nossas sensações. O principal dele é a endorfina. Então a endorfina, ela já diminui suas dores. Isso aí devia vender em garrafa PET, né? Não é, cara? Imagina em long neck assim, mano. Vou tomar Contém endorfina, né? Nossa, ia ser perfeito, né? Imagina. O legal é o seguinte, a endorfina, ela começa diminuindo suas dores. Então, se você tá lá com uma dorzinha da hiperlordose, uma dorzinha de cabeça até, dorzinha do ciclo menstrual, qualquer dor que esteja te incomodando, a endorfina vai baixar. Se você liberar mais, ela chega até naquele momento, dá uma sensação de que zerou. É óbvio que aquilo funciona como um analgésico, né? Então, dentro de algumas horas, ela vai diminuir. Só que a endorfina, ela tem o plus de te deixar animado. Então, ela te anima, diminui sua dor. Além do que na atividade física, no momento em que libera a endorfina, cerca de meia hora após o início da atividade física, aí você já está com os músculos aquecidos. Se for uma atividade de força, o músculo já está inchado. Então, até para você, o pumpzinho, até para você fazer atividade melhora. Aí você se sente bem em todos esses aspectos. E por mais umas 3 horas pós-exercício, você ainda continua se sentindo bem. E isso vicia, né? Isso vicia. É claro que para você atingir a endorfina, você precisa estar praticando uma atividade física. Não, a partir de meia hora, mais ou menos. Então, se você fizer uma atividade menor que isso, você... Em meia hora você já a partir de meia hora. Ou seja, se você fizer uma atividade menor, você também vai sentir, mas você vai sentir depois de meia hora, não durante o exercício, né? Entendi. Se o exercício foi menor do que esse prazo, né? Uhum. E a quantidade de endorfina liberada, né, através da quantidade de esforço, é o que vai determinar quanto tempo ela vai durar. Isso que é legal para o corpo se viciar. Então, uma das grandes vantagens de você ser um praticante de atividade física é ele estar acostumado com isso. Dizem até, né, quem faz atividade de força, quando a gente fica dolorido, que até essa dorzinha, né, você começa a sentir falta. Você sente falta, isso é real, é real. É nada, é mesmo? A dorzinha do esforço, tá? Eu larguei a atividade de corrida. Eu corri durante 10 anos. Legal. Corrida, fiz 2 maratonas. Fantástico. E chegou uma hora que não doía mais. Né? Treino de 10 não dói, treino de 12 não dói. Meu, não tô falando aqui nada para me gabar, não, pelo amor de Deus. É que eu tinha treino de 21 quilômetros. Eu tinha treino de 30 quilômetros. Né? Hoje eu tenho essa dor na musculação. A musculação dói. Então, eu tenho isso no Pilates. E até essa semana, o meu personal, ele me deu a gente fez um treino exercitando 2 músculos diferentes. Aí no outro dia ele me perguntou, e aí, tá doendo? Eu falei, só tá doendo o X. Eu senti a falta do outro. Né? Era bíceps e tríceps. Eu falei, só tá doendo o bíceps. Eu senti a falta da dor no tríceps. Mas, por exemplo, no aí meu parece caso... que não funcionou, né? Parece que você não treinou. Mas no meu caso do Pilates, por exemplo, quando eu falo que eu sinto a dor, da musculação, minha percepção, tá? Da musculação pro Pilates, pra mim é diferente. Eu não fico com uma dor pós-Pilates. Eu fico com conforto pós-Pilates. Na musculação eu fico com a dor. Porque, sei lá, acho que o lance de você alongar... Alongamento e mobilidade. Nossa, é aquela dor que, tipo, nossa, tava duro aqui, você tá estralando. Alongamento e mobilidade, né? É muito bom, cara, é muito bom, cara. Você sabe também que, assim, na descrição, dizem que o músculo ele pode ser ou forte, ou flexível, ou condicionado, com exceção do fraco, né? Que não é nenhum dos dois. Quando o músculo não tá nem alongado, ele tá curto, e ele não tem força... Então a gente considera como musculatura fraca. Aí depois você tem o músculo forte, que é só forte, porém não flexível. Tem o músculo alongado e não forte. E tem as duas coisas, que é quando o músculo está condicionado, que é o melhor dos mundos. Você forte tem e alongado. Então você Esse é tem... o cara que tá no...
o ápice. Provavelmente menor chance de lesão. A gente nunca pode dizer que não há chances de lesões, porque há, né? Mas bem menos. Até, por exemplo, quando você vira o pé, né? Uma das lesões mais comuns, que é a entorse de tornozelo, um músculo alongado, às vezes você não acontece nada, só vai dar uma inchadinha. E um músculo alongado e fortalecido ainda vai dar uma segurada nessa entorse. Isso para tudo. Por exemplo, quem tem um desgaste de joelho, que é outro comum, né? Com a idade começa a aparecer o desgaste. Puta, joelho é foda, hein? Se você fortalecer coxa e perna, né? A parte de cima e de baixo do joelho, da articulação, e alongá-los, você tira a pressão do joelho. Isso diminui muito o desgaste. Você estaciona a lesão. Esses desgastes, geralmente artrite, artrose, elas não regridem, né? Infelizmente, é um desgaste que veio pra ficar. Ferrou. E vai agravando, né? Com a evolução da idade, né? Então, e com a falta de movimento. E com a falta de movimento. Então, assim, acho que o melhor dos mundos, por exemplo, as pessoas que gostam muito de academia, ou que falam assim, vou dar um exemplo das pessoas que talvez não gostam de exercício físico, falam assim, mas eu vou na academia pelo menos eu fiz alguma coisa. Aquelas pessoas que falam assim, a gente poderia dizer que essa pessoa que tem uma regularidade na academia, seria tão importante ela fazer um alongamento também? Por exemplo, incluir um ou dois dias, talvez 1 ou 2 dias da semana, o Pilates, para ela ter esse alongamento também junto com a academia. Eu acho que a melhor combinação que existe, né, puxando até a sardinha pro meu lado, seria... Mas é importante, né, cara? Seria musculação com Pilates, seria a melhor combinação que existe. Mas eu acho... E eu vejo isso por todas as academias que eu passei, eu tenho um grande profissional, né, parceiro, um abraço Padão. Eu sei. Eu vejo como ele passa os alongamentos, as pessoas fazem antes, fazem depois. Existem aulas específicas de alongamento, né? Todas as academias têm. O problema, muitas vezes, é a baixa adesão, né? Então, quando há alongamento livre, quando a pessoa vai treinar e não tem uma assistência, geralmente ela pula. Ela pula o alongamento antes, pula o alongamento depois, às vezes pula o abdômen depois, pula o aeróbico e faz só os músculos que ela quer, né? Então, antigamente tinha um clichê que se dizia de academia, que o homem não exercitava membro inferior, mulher não exercitava o membro superior. Isso caiu já um pouco por terra, né? Porque hoje tem muita informação, os professores estão quase que exigindo que seus alunos façam. Mas quando você tem uma academia... Quando o cara entende que exercitar o membro inferior é tão importante, ou até mais importante, porque vai dar mais... Como é que chama o troço que libera quando você... Endorfina. Fugiu a palavra. Treinar a perna é extremamente importante porque vai liberar substâncias que vai te ajudar a crescer mais. Isso, tanto que eles dizem que quando você for treinar é bom você começar pelo músculo maior, né? Para ele liberar logo mais, estimular mais o crescimento, a hipertrofia. Então, mas aí eu faço uma pergunta em relação, assim, por exemplo, às modalidades de academia. Hoje se pensa, e eu entendo que isso está muito mais relacionado a um fator econômico, tá? Do que um aspecto de saúde do que a gente está conversando. Mas assim, eu vejo que hoje você foca muito mais no quantitativo do que no qualitativo. Então você tem redes de academia, né, que focam em números, né, com baixo valor, com máximo de equipamentos, para que as pessoas vão lá e façam seus treinos, só que sem instrutores, né, cara? Então, tipo assim, a possibilidade da pessoa achar que ela sabe fazer, cara me humilhando, jogar uma carga... Cara me humilhando. Não, eu não acho que humilhando. Não, é o cabelo. No cabelo. Ah, tá. Isso aí, humilha mesmo. Humilha mesmo. É verdade, tem que te humilhar mesmo. Aí ele troca na barba. Tem outro desse barba aí? Japonês, né? Tem outro desse aí? Aí ele humilha nós dois, né? Nem se juntar os dois dá o barba aqui. Mas é isso aí. Mas o que eu queria perguntar assim, essa questão desse molde de academia hoje... o que me preocupa é o futuro, né? Como principalmente os jovens, né, que vão na academia, fez um treino com o instrutor e já fez um tipo de treino, já acha que sabe treinar todos os equipamentos, ou vê um vídeo no YouTube, já acha que já sabe treinar. Qual é a consequência disso quando essa pessoa tiver, por exemplo, uma pessoa de 20 anos tiver 40 anos, por exemplo, 50 anos, treinando errado? Ah, sim. Então, ele vai... Todos aqueles problemas que vão aparecer com a idade, né? Desgaste, algum problema muscular, né? Tendinite, capsulite, bursite, uma das mais comuns, né? Elas tendem a piorar se a pessoa fizer errado. Curioso, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que está sendo beneficiada, né? Como muitos treinos domésticos, né? Que a pessoa
termina tentando fazer sozinha e faz um movimento brusco, errado, termina gerando lesões. Né? Aí muitas vezes ele vai ter que procurar uma ajuda mais um passo atrás antes de fazer força, né? Que seria uma fisioterapia, um médico mesmo, né? Um ortopedista. Espero que não seja uma cirurgia, né? Pode mas agora eu vou defender os caras um pouco, mano. Porra, eu acho que é melhor o cara tirar a bunda do sofá e ir pra dentro de uma academia, mesmo que seja uma academia que não tenha um instrutor ali na hora, do que o cara ficar no sofá. Concordo. Se quebrar vai pro Pilates. Não, eu não tenho dúvida disso. É igual a galera do cross. Quebra no cross, vai pro Pilates. Não, a minha visão... Tem bastante aluno do cross. Eu sei que a visão que vocês estão falando é a visão da saúde. Eu tô trazendo um pouco da visão do negócio, porque parece que assim, olha, eu quero te vender agora. O problema que você vai ter lá na frente é problema seu, entendeu? É tipo meio que algo de cadeia de produção. Eu me preocupo, cara. Mas eu ia continue. até fazer esse contraponto, na verdade, sim. Eu ia dizer assim, dos dois lados. Hoje a gente tem, primeiro, no ramo das academias, tem para todos os gostos, né? Tem esse com muitos alunos e um preço mais camarada. E à medida que o preço vai subindo, você tem uma atenção especial. Até o ponto de você ter um grupo muito reduzido e um profissional cuidando de poucos alunos. E esse cuidado... De 1 para 1, que é o caso do personal mesmo. personal. Tem personal em grupo, né? Tem gente que trabalha com menos alunos mesmo, né? Então vai do quanto você pode... da sua condição, né? De quanto você quer investir no seu corpo, né? Não só pelo lado estético. Tem gente que vai por esse lado também, mas que ótimo. Tá ajudando o corpo, tá indo atrás de saúde, ótimo. E à medida que a pessoa busca ajuda... Mesmo que investindo mais, o corpo responde melhor. Tem até uma frase na saúde que, assim, se você puder investir X reais no seu corpo, você vai ter um corpo condizente a X reais, né? Se você investir o X vezes 2, seu corpo vai estar X vezes 2 e assim por diante. Pra baixo também. Tá negativo, hein, mano? Eu tô com saldo negativo. Eu tô no SPC. Eu tô no SPC. Você tá negativo, hein? Ah, você tá legal pra caralho, né? Eu tô falando com o Rony Coleman aqui do meu lado aqui. Nossa, tô falando com o Fernando Scherer. Tô falando com o atleta. Tô falando com a... Como é que chama lá? A mulher, a Graciane, eu tô Ficou falando pistola, aqui. Mano. Ficou pistola. Eu quero que se Calma foda. que a gente já tá dando jeito. Né? Você vai ver só. Calma. Eu vou voltar aqui e vou falar, malandro. Pistola. Eu olha, venci. Eu concordo Eu muito venci o também com o bullying. Emerson pelo lance da, assim, a pessoa que Calma quer... aí. Você concorda com o Emerson do que ele falou de mim agora ou você tá concordando As com o duas que eu tô falando? coisas. Um pouco complicado, né? Caralho, mano, eu tô fudido mesmo, viu? Ainda bem que é amigo, né? Mas tudo bem. Assim, hoje, se a pessoa quiser e não tem condição, dá pra você fazer. É só você tomar cuidado, porque assim, pra você se lesionar fazendo exercício sozinho, requer, assim, carga ou impacto. Impacto é você pular e cair de qualquer jeito, né? E carga, muitas vezes, em casa você não tem, né? Então, se você fizer alguns exercícios, tipo agachamento livre, alguns abdominais, alguns alongamentos, mesmo que um pouco fora do padrão, você vai estar se movimentando, né? E aí diminui demais a chance de uma lesão, né? Exato. De algo que vá... Você sai de estar totalmente sedentário para alguma atividade. Alguma atividade. Porque eu vejo, por exemplo, lá no Pilates, eu tenho alunos que vão uma vez por semana. Então, às vezes, eles me perguntam, uma vez por semana já é bom? Né? Eu digo, olha, é melhor que 0, né? 2 vezes é melhor que 1. Então, é claro que isso é meio óbvio, mas a gente pode completar a nossa semana com outras atividades, né? Uma caminhada, uma dança. Que é o meu caso agora, né? Eu faço segunda-feira Pilates, terça e quinta eu faço musculação no estúdio personal do Adão, que é conjunto lá no mesmo prédio ali no endereço do Leandro Suzuki Terça Pilates. você tá fazendo cerâmica? Não, eu tô nesses dois. Mas assim, cara, eu tô muito feliz com o meu momento. Poli. Porque, por exemplo, hoje, por exemplo, eu tava conversando com a minha esposa. Beijo, Cá. Beijo, Cá. Saudade. Ela chegou e falou assim pra mim, né? Ela falou assim, mas eu tô vendo que você não tá se regrando, por exemplo, assim, que antes eu queria fazer tudo muito intenso. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, aí eu parava de beber, parava de comer carboidrato, parava de fazer um monte de coisa. E é o chamado penso, logo desisto. Depois de um tempo eu já ia, parava. Eu preciso de algumas compensações. Eu sou um cara que eu preciso de algumas compensações. Vale assim. ressaltar, né, que eu Pra mergulhar de cabeça. Eu estou disse. bebendo Não, nesse... cara, assim, eu faço um treino pesado, eu posso
tomar um copo de cerveja, sabe? Matemática, você faz a conta, né? Eu tenho essas eu não tenho compensações, isso, eu mas funciono muito com isso. Acho que até as pessoas podem estar pensando assim, pô, o Edu tá falando que voltou a treinar, por isso ele tá tomando água. Na verdade, eu tô fazendo um Sober October, que eu tô segurando 30 dias sem álcool e sem ganja, então vamos ver se eu consigo por um tempo aí... eu acho que eu vou conseguir sim. Não é um problema, só que assim, atrelado isso à minha atividade física, eu sei que eu vou ter um bom ganho, mas, por exemplo, cara, eu amo comer carboidrato, sabe? Tipo pãozinho da manhã, assim, eu não consigo ficar assim. Só que eu não sou o cara que come 3, 4 pães, eu como um pão por dia, máximo 2, talvez, E o que mais determina é a quantidade, porque você consegue ganhar peso comendo só coisa saudável. Se você comer uma travessa de brócolis, 5 bananas, você vai engordar, né? E você também consegue perder peso comendo só junk food. Vamos supor que você come um lanche, come metade dele no almoço e metade na janta, você comeu bem menos calorias do que você gastou, você emagrece. Não saudável, não de forma saudável. Eu tenho passado por esses dois processos, né? Primeiro, o processo do cara que no meio da pandemia se viu dentro de casa, sentado, trabalhando o tempo todo sentado e comendo e engordando. Né? Então, no meio da pandemia, eu tive a necessidade de voltar para uma atividade física. E isso que você estava falando, né, da atividade caseira. Cara, a minha primeira aula com o profissional que me assiste hoje, com o personal, foi na praça. Porque foi no meio da pandemia, estava tudo fechado, não tinha academia, não tinha nada. E eu estava numa condição tão ruim que fazer apoio para mim já era um exercício absurdo. Usar o peso do corpo já era difícil. Então, e aí eu fui gradativamente evoluindo, mas tudo começou na praça, na rua, não precisava de nada. Cara, que história fantástica, porque mostra tanto a sua força de vontade quanto de quem te segue, quem tá seguindo o seu treino, né? Do personal. Como empreendedor brasileiro precisa ser estudado, né, cara? Forte, ele é né? foda. O meu personal é foda. Fantástico. E aí depois teve o lance da alimentação. Né? Evoluindo nos treinos, na atividade física, eu já senti a necessidade de melhorar também o lance da alimentação. E aí eu fui para Nutri. Sabe o que eu falo, por exemplo, na questão da alimentação? No meu caso, por exemplo, eu não me policio com a alimentação, mas eu sinto que eu como melhor. Então eu vou dar um exemplo. Há tempos atrás, eu focava sempre em querer comer, várias vezes, lanche, pizza, esfirras, comidas de junk food, iFood da vida, né? Eu queria comer sempre com delivery, essas comidas e tal. E, cara, quase que de segunda a segunda, cara. É óbvio que eu ia ficar fudido com isso, né? E hoje, cara, eu falo assim, eu não fico sem comer se eu tiver vontade. Mas eu sinto que eu não tenho vontade todos os dias. Eu tenho, velho. Eu tenho. Não, por exemplo, vontade todo dia de hambúrguer? Se deixar, eu vou todo dia comer o frango do coreano. Não, eu não todo consigo, dia cara. você tem que, lutar Sim, eu não preciso, real, cara. com a real. vontade. Assim, hoje eu já encaixei na minha rotina uma rotina de alimentação melhorada. Muito melhor, muito melhor. Mas, e não tenho dificuldade em fazer isso. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que, porra, eu penso todo dia no hambúrguer, eu penso todo dia no frango frito. Cara, eu não mais. Não mais. Não, eu penso. Não mais. Inclusive, Eu falo pra você, cara. Você tá me devendo um hambúrguer. Do Eric. Tô devendo um hambúrguer pra você, um uísque, mas isso aí deixa pra Nossa, depois. verdade. Um uísque com hambúrguer, fechou. Fechou, vamos. Ô fudido, cara. Se cada um que sentar aqui eu tiver que pagar o que eu tô devendo, eu vou alimentar o mundo. Mas aí, por exemplo, o que eu sinto hoje assim? Eu não sinto a questão da compensação. Eu sinto que se eu entender na minha mente que eu tô fazendo o meu melhor e que eu posso fazer isso tranquilamente, é o lance da consciência. Eu tenho uma consciência tranquila. Mas, por exemplo, eu sinto hoje a vontade de comer algo equilibrado, comer numa quantidade mais moderada, perto do que eu era antes. Mas isso não se restringe a uma dieta, por exemplo, no meu caso, né? Então eu acho isso legal, assim. Se as pessoas, por exemplo, já começar a ter uma consciência aqui, eu julgo a minha como uma mínima, que é ser o mínimo sensato ali pra você. Cara, não sou o mais shapeado, mas assim, eu também não me acho, por exemplo, assim, em relação à comida,
o mais dependente dela, sabe? Tipo assim, de junk food e tal. As pessoas pensarem dessa forma também, né, cara? Tipo, já é um passo, como você falou, de um treino por semana já é melhor do que nenhum treino. Né? Então são pequenos movimentos, como, por exemplo, com a alimentação, já pode surgir dessa forma também. E a somatória desses resultados que vai te dar um corpo mais saudável, né? Você começa um dia... E a constância, Isso. né? Tanto que assim, às vezes a pessoa fala, eu cortei o refri. Parece pouco, mas é o primeiro passo. Pô, legal, cortei o chocolate, agora cortei... Antes eu comia 3 pães, agora eu como 1, né? Então Cara, isso tudo vai ajudar, né? Sabe uma Na coisa matemática legal do final. sobre essa questão de pequenos passos? Os meus pais, por exemplo, né, cara? Meus pais, eu falo assim que muitas vezes, eu acho que está muito também relacionado ao seu estilo de vida, o seu ambiente, tudo que vai propiciar a ser aquilo que você é. Os meus pais, quando eles moravam aqui em Mogi, eles assim... Minha mãe, cara, ela não ia na esquina buscar coisa no mercado. Minha mãe não saía pra nada, problema nas costas também, peso, obesidade. Cara, minha mãe foi pra praia e assim, eu vejo a minha mãe com uma menor frequência agora, obviamente pela distância. Minha mãe tá morando no litoral. Minha mãe faz caminhadas longuíssimas assim, cara, tipo de manhã, se alimentando melhor. Eu olhei pra minha mãe há umas 3 semanas, eu falei, mãe, parece que você rejuvenesceu uns 5 anos. O estilo de vida, Cara, né? meu olho encheu de lágrimas, achei sensacional, assim, ver meus da pais. hora. Cara. E eles ligam pra falar assim, só pra avisar que a gente foi até tal, andou tantos quilômetros, agora eu vou comprar uma bike pra sua mãe, porque meu pai pedala e tal, né, a Caiçara, a galera de praia, né? Ele, agora eu vou comprar uma bike, sua mãe agora tá disposta a pedalar também. Olha como é a mudança, cara. Com 61, 62 anos de idade, os dois, cara. Legal pra caramba, cara. Demais, né? Então, também o ambiente, né? O ambiente onde mais pessoas praticam exercício, eles saíram daquela rotina sedentária daqui e estão num ambiente muito mais livre para eles escolherem as decisões deles, né, cara? Exato. Legal também, eu achei muito bacana isso dos meus pais. E falando nisso, Lê, eu citei meus pais, por exemplo, uma coisa que eu acho impressionante, assim, que eu vejo, por exemplo, não tanta diversidade numa academia, por exemplo. Academia você vê mais ou menos uma faixa etária, em determinados horários você vê outra faixa etária, talvez no início da manhã, tal, você vê mais velhos, pessoas mais velhas. Cara, na sua... Lá no estúdio de Pilates, você tem mesclo de jovens, né, a galera da adulta e as pessoas mais velhas. Treinando junto, convivendo junto, né, cara? Como é isso, cara? Lidar com essa diversidade de idade, por exemplo. Cara, que fantástico você falar isso, porque hoje eu me sinto muito, muito privilegiado por conta disso. Porque eu atender todas as idades, né? Eu tenho uma aluninha que hoje está com 19, começou comigo com 13 e não parou, né? Eu vi, então, todas as fases da pré-adolescência agora, o início da vida adulta, né? Essa pessoa deve ter uma mobilidade fantástica. enorme. Depois a gente mostra as fotos. Todas as principais fotos dela eu posto lá no Instagram, porque eu acho fantástico a mobilidade dela. E ela ainda vai, a turma, né? Eu atendo 3 por horário. Vai ela, a mãe e a avó. Olha que As maravilhoso. 3 gerações juntas, cara. E é um Tem treino preço, divertido. E é um treino divertido, elas se zoam, falam, olha, pega mais pesado com ela, tá enrolando você. É muito legal. Então, o clima que eu tenho hoje, além da troca de cultura que eu tenho entre os alunos ali, é maravilhoso. E eu vejo que, como são poucos alunos, você faz uma amizade assim em um mês, né? Em uma semana você já... Cara, já é muito troca fácil. A contato, proximidade né? é muito grande ali, né, cara? Muito perto. Você tá conversando aqui, outro engancha no assunto, a Eu gente acho que isso começa é uma a característica conversar, né? do estúdio de Pilates, né? Porque você que sim. tem... É. Quantos equipamentos você tem hoje no estúdio? Eu tenho os 4 principais, Os quatro principais do Pilates, e tenho o Spaldar, tenho o TRX, tenho o canto do tatame, tenho diversos acessórios. Nossa, tem bastante lá. Então, completo. é característico, né? Os 4 ou 5, os acessórios de Pilates, os equipamentos próximo grandes de também, Pilates né? estarem sempre próximos, né? É. Então, a pessoa está interagindo ali naquele grupo e acho que isso acaba gerando essa amizade, gerando essas conversas também ali, né? É tudo muito dinâmico, né? Exatamente. E ainda, até quando os exercícios difíceis, né? Quando um tá sofrendo, o outro já ganhou uma intimidade, rindo, já dá tá uma... rindo, já passei por isso. Depois sou eu, né? O próximo. Cadillac, Reformer, Cher E Barrel. e Barrel. Ladder Esses Barrel. são os 4 Os 4 clássicos. clássicos, né? Aí depois teve outros, o Neopilates, teve o Aéreo, né? Mas esses são do clássico, que o povo costuma procurar mais. Que foi desenvolvido realmente pelo Joseph. Pelo né? Joseph. O
o originário, né? O Joseph Pilates. O cara que criou O método. o método O cara que Pilates. criou o método. Que legal, cara. Muito legal. E, por exemplo, Lê, um profissional, qual é a formação de um profissional de Pilates, assim? Não é, por exemplo, o educador físico, ele pode fazer uma extensão para ser professor de Pilates? Pode. As duas profissões podem, o fisioterapeuta e o educador físico. É mais Mas comum uma ou outra ou não? É mais comum o físio. O físio. Pelo menos na minha percepção. Tá. Porque como o Pilates do físio, ele tem o plus de atender patologias da coluna, por exemplo. Bom, coisas que atenderia numa fisioterapia quando aquele paciente está pré-alta, sabe? Quando ele está quase podendo começar uma atividade física, geralmente vai ser indicado um Pilates para ele, porque não tem impacto, porque são baixas cargas, né? Apesar que a gente consegue ir incrementando à medida que a pessoa vai condicionando. Então, muitas vezes a pessoa vai procurar um físio mesmo. Agora, quando você vai um pouco mais para o lado do condicionamento físico, aí tanto faz. Aí, às vezes, o educador físico até conhece mais assim, a parte do condicionamento físico, de cargas, de exercícios desafiadores, né? Mas no meu estúdio, eu tenho um perfil de fazer bastante exercício de força. E como eu pratico, eu gosto também de dar o exemplo, né? Todo mês eu troco o treino. Aí antes de eu trocar o treino, eu pratico ele para ver como ficou. Eu passo ele junto com a minha professora lá, minha parceira, minha irmã. Beijo, Ju. E o meu outro professor também, ele troca o treino todo mês, então a gente está sempre inovando, né? Porque a atividade física tem essa, né? Se você, de repente, cai na monotonia, você começa a ficar um pouco preguiçoso, O né? Pilates fortalece. Fortalece. Muito. O Pilates não te dá hipertrofia. também. Num nível que você fique grande. É isso. Mas ele fortalece Bastante. muito. Ele consegue, assim, através... Porque a gente também usa alguns pesos, não tanto quanto... molas. as molas, né? Tem diversas graduações de intensidade, Não, né? tem umas molas lá que é embaçado, Terríveis, cara. né? Porra, mano. E também a gente usa uns pezinhos, umas anilhas, né? Geralmente com equilíbrio. Mas como a maioria das pessoas não tem como Cara, objetivo... tem um negócio no estúdio que eu acho o demônio. Magic Circle. Puta, Que é aquilo isso? é o demônio. É aquele anelzinho que você comprime, pode fazer, né? Entre as coxas, sabe? Aquilo é o capeta em fazer forma de um- equipamento, mano. Isso aí pra mim é nome de rave. Pior, Magic né? Circle. Vamos numa festa semana que vem? Magic Circle. Vai ser no sul da Bahia. Vai ser no estúdio de Pilates, né? Na época que o Du tocava, né? Dava pra fazer uma festa agora. Hein? Hoje não mais. Então dá pra crescer no Dá Pilates. pra crescer. Só que você vai... Se você quer ficar muito forte, aí eu recomendo realmente a musculação. Musculação. Se você Pra quer hipertrofia volumão, grande. Mas dá também, um volume bacana. Eu tenho exemplos de alunos que só faz o Pilates e tem um bom condicionamento físico. Eu tenho uma aluna que faz 3 vezes por semana, ela é muito forte. Beijo, Sara, também. Ela é muito forte. Né? Tanto que, às vezes, quando outros alunos vão repor aula com ela, eles ficam impressionados com como ela gosta de pegar. E tem essa também, né? Se você gosta, você quer se desafiar, você consegue chegar mais longe. Tem gente que tem um perfil um pouco diferente. Eles não gostam tanto de pegar mais carga. E aí eu tento insistir um pouco, né? Pra tentar, Tá ali mais É pra a motivação, pra né? diminuir a Isso. dor ou pra ganhar mais mobilidade. Vai lá, dá aquela mobilidade na articulação, porque a gente vai perdendo movimento, né? E hoje em dia, né, o celular vai trazendo a gente para essa hipercifose, né, que é o corcundinha, né? Digitar também, né? Então a gente vai tendo tendinite, vai tendo vários problemas. Ninguém por digita falta... assim, né? Não. Toda hora que eu tô sentado aqui, eu já tô tentando acertar, porque a gente precisa, né, ter uma consciência, né? Entre várias coisas, né? Como aquele grande exemplo que a gente sabe, né? De pegar um peso no chão, que tem que flexionar quadril e joelho. Quase sempre a gente só dobra a coluna, né? Joga carga lá para lombar, né? Então, pequenos gestos que a gente vai reeducando o corpo, vai melhorando ao longo da vida. Você vai diminuindo as chances de você ter esses probleminhas que certamente um dia virão. Quando eu corria, eu lembro que eu estava numa fase bem forte de treinos, treinando, vai vir maratona treinando, e eu lembro que uma pessoa profissional de Pilates, com duas ou três sugestões de postura, na minha postura, ela fez com que eu ganhasse, pelo menos brincando ali, acho que 10 segundos, de 10 a 12 segundos por quilômetro. Melhorasse de 10 a 12 segundos por quilômetro. Sensacional.
só com a postura. Só com a observação de como eu estava correndo e acertando a postura. Ou seja, sem você precisar gastar tão mais esforço, né? Você Não, tendo eu uma acho melhor que eu performance, acho né? que eu até economizava energia. Sensacional. Eu Um acho que ajuste. até É um um ajuste de postura que veio de um profissional de Pilates. Que legal. Animal, isso é animal. Tem um exercício específico no Pilates, que foi até o meu desafio do mês passado lá no estúdio, que ele é incrível, como ele te dá cerca de 5 centímetros de alongamento com uma série. Você faz 8 Altura? repetições de alongamento. De alongamento. É, de alongamento. Então, Tá. por exemplo, a pessoa vai tentar tocar o chão sem dobrar o joelho. Então, por exemplo, se ela ficou lá uns 4 dedos antes de chegar no chão, ele faz esse exercício, depois ele toca o dedo. É claro que depois esquentou, né? Ele fez o movimento correto. Depois o músculo tende a dar uma encurtadinha. Voltar. Mas ele volta metade. Então, Não volta ele... na totalidade. né? É. Então, se ele ganhou 4 dedos naquele minuto, quando esfriar, ele perde uns 2. Aí é onde entra a constância. Você tem que fazer aquilo de novo no dia seguinte. Você ganhar mais um pouquinho. Cara, e isso é uma coisa que eu ia perguntar também. Estava no meu cérebro para perguntar isso, que é... Ele anotou. Não, cara, que é uma coisa que eu acompanho já o Suzuki nas redes sociais também. O que é para um aluno, acho que como um todo, imagina, por exemplo, como você falou das alunas mais fortes, daquelas que têm mais regularidade, a um aluno que acabou de chegar, né? A questão de ser desafiado numa mesma proporcionalidade. Óbvio, cada um no seu movimento, mas assim, ser tratado como igual, né? Que são os desafios do mês. Que é? De onde surgiu essa ideia, cara? Explica pra gente o que é o desafio do mês. Lá no Pilates, eu gosto de... O treino de Pilates, ele pega o corpo como um todo. E aí eu separo, todos os meses eu dou um foco em um grupo muscular. Aí eu tento gerar um desafio que mexa aquele grupo muscular. E, obviamente, o desafio tem que ter uma carga de dificuldade. E ele é totalmente arranjável, né? Você pode, de repente, uma pessoa que não conseguiu fazer no modo mais difícil, você facilita um pouco para que a pessoa consiga fazer o desafio, mesmo que mais curto, mais rápido, com menor repetição, porque à medida que ela for fazendo, ela vai incrementar, né? Ela vai aumentar tanto a força quanto o alongamento e até o fim do mês, provavelmente, ela vai estar conseguindo fazer. Então, o desafio é justamente para gerar até um pouco de curiosidade, né? Porque os meus alunos, quando viram o mês, quando sabem que o mês vai trocar, o treino é novo, eles já querem saber qual que é o desafio novo. Qual vai ser o desafio? O que eu vou ter que treinar? O que eu vou fazer? E é legal que eu gosto de gravar hora. um videozinho, né, para explicar, eu ponho nas minhas redes sociais para demonstrar. Postei hoje também, se alguém quiser dar uma olhadinha lá, o desafio de outubro. E aí, a pessoa vê, já tem uma noção. Então, quando às vezes ela chega no estúdio, ela já sabe até qual que é o exercício, quer tentar. O desse mês, que é um de equilíbrio, é bem difícil. Especialmente os exercícios de equilíbrio, as pessoas têm mais medo. Porque o equilíbrio dá um desespero no começo, né? A perna treme, chacoalha, parece que você vai do cair. Buzu? É o do Buzu. Tá vendo como eu sei o nome dos Paranauê, mano? E eu vi, O Du já caiu umas curti. 3 vezes do Buzu tentando, né? Cara, Eu seguro ele ali. Brincadeira. Até que o Segura. equilíbrio dele tá em dia, né? Ele andar de skate, né? faz no tatame. Então, ó, tem aí a questão de andar de skate. E aí, ó. Você tem isso aí. Eu tenho. Cara, eu não sou um cara. Nem sempre na minha vida eu fui sedentário. Eu já falei, eu pratiquei corrida também. Quando eu conheci o Leo. Não, cara, equilíbrio é uma coisa que eu nunca tive, assim, desenvolvi. Skate, patins, prancha, nada. Eu era uma negação. Cara, o meu era mais skate. Assim, acho que os esportes que eu mais pratiquei mesmo, além do que eu acho que a maioria dos brasileiros faz, que é jogar futebol, né? As modalidades da escola, da educação física, né? Essas eu não vou nem falar. Mas depois era futebol, skate, bike e aí academia mesmo, assim, corrida, né? Corrida eu também tive isso. Mas a corrida sempre me vinha um problema que era a canelite. A canelite está relacionada também ao pisar errado? Não exatamente. Não. Eu sempre achei que eu assim, pisava errado na corrida, cara, por conta da canelite. É que, curiosamente, na parte abaixo do joelho, a perna, né? Então, do quadril ao joelho é a coxa. A gente costuma chamar tudo de perna, né? Tudo de Mas perna. na anatomia é do quadril ao joelho é Pra coxa. encurtar, né? Tô com dor na perna. E põe a mão e o cara tá lá no calcanhar, né? As subdivisões da anatomia, né? Que nem em cima, né? Braço, antebraço, mão e dedos. Embaixo é perna, coxa, perna, pé e dedos, né? Então, na perna, entre o joelho e o tornozelo, você tem um músculo enorme, um dos mais fortes do corpo humano, que é a panturrilha. E na frente, a gente não tem um músculo tão grande, tão forte igual.
Então a gente tem essa já leve discrepância entre essas duas musculaturas. Então, obviamente, que a mais fraca vai sofrer mais. E a panturrilha precisa ser forte, né? Porque ela tem essa função de E na retornar. corrida você estressa esse conjunto muscular o tempo todo. É. E a panturrilha a gente trabalha já no caminhar, né? Que é o pé para trás, assim, né? E quando a gente levanta o pé, é o músculo da frente, o tibial anterior, que é o menorzinho. Que dá até pra ver ele em frente à canela, assim, ele desenha certinho. Então, como a gente não, quando a gente caminha, não levanta muito a ponta do pé, ele exercita um pouco menos. Já na corrida, você precisa. Senão você tropeça, né, em qualquer coisa. E aí você desenvolve. É claro que quando ele está inflamado, o ideal é não mexer, né? Mas tem bastante exercício que dá para fazer com elastiquinho, com peso. Aí fortalece para dar uma equilibrada e na corrida, com o tempo, ele... Tem aquele de ficar puxando a toalha e tal. Eu me lembro que com os dedos. Eu me lembro que foi no ano de 2018, que foi, acho que a última vez que eu passei pelo... Agora essa que eu tô agora, mas antes, né, anterior, que eu passei pelo estúdio, que eu também estava fazendo exercício com o Adão e contigo. Eu tava sem correr, eu não conseguia correr, tipo assim, 1 quilômetro, cara. Era muita dor mesmo na canela. Eu fiz treino tudo e eu lembro quando eu voltei a correr meus 5 primeiros quilômetros de novo, assim. Foi sensacional, assim. E aí depois eu fiquei correndo por um tempo, tal, ia, voltava. No começo desse ano, até janeiro, eu tava correndo meus 10 km, assim, tal. Mas aí veio a falta de fortalecimento, a falta de várias coisas correndo, tudo errado. E aí foi onde eu senti que tudo isso também, acho que também pelo sedentarismo, já pela minha hiperlordose, eu corria, no outro dia, minha lombar ficava destruída, cara. Destruída. Sobrecarregando, né? Sobrecarregava, cara. Tem a questão do peso também, né, cara? Você não tá fortalecendo. Correr com peso é a mesma coisa que correr com, sei lá, cara. A gente fala, pô, mas só ganhei 5 quilos. Cara, corre com um saco de arroz, cara. Amarra 5 quilos no ombro. Pois é. E a lombar, ela já tem uma curvinha, né? Que é a lordose, né? Quando ela é aumentada, é chamada de hiperlordose. E aí sim, é uma doencinha, é um desvio a mais. Isso é recuperável? Cada caso é cada caso. Você consegue melhorar. Mas é possível. É possível. É possível. Completamente possível. Mais um que tá falando aqui que... Já era, né? Ele fala assim, ó, por aí é possível. Ele pode falar assim, por aí é possível. Numa Da pessoa rua daqui pra normal, fora, né? Numa pessoa normal é bem possível. Mas, cara, olha, você quer ver? Eu vou falar um exemplo pra você. Isso eu já conversei com o Suzuki, acho que assim... Qual que é o aluno, obviamente, assim, não precisa citar nome, nada, né? Mas o aluno de idade mais velho que você tem lá? Então, recentemente eu tinha um de 80 e poucos anos, 85 ou 4. Aí ele teve que parar um pouquinho. Eu acho que agora eu tô com a de 77 anos. 77 anos, cara. Se você vê ela fazendo abdominal, tem um abdominal que você deita no chão, pega a bolinha assim, ó. Você levanta o corpo e as pernas. Que e quando você troca a ela bola. faz direitinho, cara. É fantástico. Chega a escorrer uma lágrima quando eu vejo, assim. Não, que orgulho. Se vou pensar, quando chega e como está hoje a evolução, né, cara? Acho que o grande, assim, eu acho que isso vem muito de encontro. Lógico que tem quase que a mesma formação, né? Que é de um educador, aí a gente tá falando de um educador físico, né? Mas de dar aula, né, cara? Quando a gente falava, que a gente voltando ao assunto lá de trás, uma das coisas que mais me dá orgulho, cara, é quando eu vejo alunos hoje, profissionais de diversas áreas que passaram por mim lá na ETM, e você olha e fala, cara, pô, o cara se tornou um baita do engenheiro, um baita do arquiteto. Eu não fico com o mérito de seguinte, pô, passou por mim, mas eu fico orgulhoso por ter feito parte da vida dessa pessoa. De alguma forma você contribuiu. Deu uma pinceladinha, é fato, com né? certeza. É legal isso, né, cara? Imagina você, por exemplo, quantas pessoas não chegam lá, pô, cara, eu não aguento mais de dor, ou não, eu já tentei de tudo, eu não vou conseguir, minha filha que pediu pra eu vir aqui, ou meu filho que pediu, mas assim, ó, já tô te avisando que não vai dar, sempre com o negativismo de tanto ter apanhado na vida e quando você vê a evolução e a pessoa, qual é a reação dela? Eu sei sensacional, eu sei que tem uma outra linha de... não dá para chamar, tem uma outra esfera de alunos, né, que o Pilates ajuda bastante. Eu queria saber se tem grávidas no estúdio. Temos. E tá começando uma nova agora, e tem uma que acabou de sair para justamente ter o neném. E eu sei que ajuda demais. Ajuda né? demais. Como são movimentos restritos, né? Diversos movimentos não vai poder fazer, certos abdominais não vai poder fazer. Então precisa, nesse caso, ter uma atividade física 100% supervisionada. No que o Pilates contribui para a gestação e até para o parto e pós-parto? Diminuição de dores, né? Porque também tem um aumento da lordose normal da lombar.
Então a gente já trata É uma acomodação do corpo já. uma acomodação do corpo, né? Vai deslocando os órgãos, né? O útero vai crescendo, empurrando, e aí a barriga indo para frente, você já joga um peso maior na lombar, que é a nossa sustentação. Então a gente trabalha alongamento e fortalecimento dessa musculatura para deixar esse músculo condicionado, né? E também já outros músculos, membro inferior, né? Até membro superior. Até voltando lá no começo, quando a gente estava falando sobre trabalhar o corpo como um todo, muita gente esquece desse equilíbrio, né? Vou dar um exemplo no esporte, por exemplo, né? O Kaká, ele parou de trabalhar, de jogar por causa da pubalgia, né? Ou seja, ele ficou com a coxa mais forte do que o abdômen e a coxa dele puxou o quadril para baixo. Os dois músculos se conectam no quadril, né? A coxa ficou mais forte, puxou o quadril para baixo, sentia muita dor no pubis, e isso atrapalhou até identificarem e começarem a tratar mais o abdômen dele, fortalecer mais. Passou já muitos anos, né? E já perdeu lá aquele melhor momento dele no esporte e tal. Então você vê o desequilíbrio, né? Às vezes a gente trabalha uma musculatura e esquece outra, e isso vai cobrar o preço, né, lá na frente, né? Então, Era a mesma do Gustavo Kirten? Eu não lembro se a dele era pubalgia, cara. Não lembro agora. O Kirten era um lance de quadril. Né? tá certo, tênis. o pubis é um dos ossos do quadril. É porque na O anatomia... tênis tem muito essa questão de rotação, né, cara? O tênis tem uma lesão específica, né? Cotovelo de tenista, né? Cotovelo de tenista. Engraçado, né? Os Cotovelo esportes de têm tenista. isso. Essa semana eu fiz o aquecimento o aquecimento do tenista. o Ah, exercício muito legal, né? De puxar no cross, né? Puxando no Rotações, cross, né? rotação de ombro. Cara, que doido, cara. E se a gente for pensar assim, né? Tipo, se for pegar pro lance do atleta, né? O atleta, obviamente, ele tem já um cuidado. Mas quando a gente fala de atleta de alto nível, cara, eu vejo muito isso. Hoje tem muitos atletas, ex-atletas, no caso, aparecendo em podcast, sendo apresentadores de TV. Eles sempre falam de algo que eles acarretaram da carreira. Mesmo eles tendo todo o acompanhamento, sempre deixa um negativo ali, Mas né? eu acho Jogador que é esses... joelho... Mas eu acho que esses ex-atletas que a gente escuta falar, os caras não tinham a estrutura o que e é a hoje, informação que tem hoje. Sim, Hoje, por exemplo, o time do Palmeiras... o time do Palmeiras tem um estúdio exclusivo. Que é aquela galera da fisiologia, que sabe, ó, hoje pode jogar, hoje não pode, tem nível A tal. galera do Palmeiras vai para um estúdio de pilates exclusivo deles, para eles. Eles treinam no estúdio de pilates. Fantástico, né? Então Todos isso, os clubes ele, têm, né, agora. e ele, a possibilidade então dele sofrer com dores ou lesões no futuro é bem menor então do que os ex-atletas. Os jogadores de NBA é comum você ver eles treinando num Reformer, num Cadillac. Deixou de ser aquele intenso, né? Tem um vídeo que eu adoro do Sylvester Stallone no Reformer, fazendo um alongamento assim, ele estica tudo, cara. Cara, eu sigo ele. 70... Eu sigo ele no Instagram. É animal. 70 e tantos anos, né? Então, Olha, você vê um que exemplo, grande então. exemplo, né? E o bicho é forte, mano. Treina forte. E também Treina forte. pegou os exercícios antigos. Isso, ele passou por todas as fases, né? Todas as fases, Do né? raiz ao Nutella, né? Mas assim, mesmo tendo todos os cuidados, quando o atleta é de altíssimo nível, tem um preço a se pagar, né? Infelizmente, você não descansa, né? Como a gente começou o papo aqui, né? Os 3 pilares da saúde é alimentação, em primeiro lugar, atividade física e descanso. Logo em seguida, né? Então, se a pessoa trabalhou o músculo um dia, no outro dia trabalhou de novo, no outro dia trabalhou de novo, mesmo se você põe gelo, se você se alimenta bem, se você dorme 8 horas, você não deu tempo do músculo descansar, né? Que é cerca de 48 horas o músculo X. Então, se você treinou ombro hoje, esse ombro você tem que descansar 48 horas. Amanhã você faz peito, você faz coxa, faz aeróbico, né? Pra você, sorte que a gente tem músculo pra caramba, dá pra revezar, né? E às vezes, quando você treinou muitos dias seguidos, dá uma folga, né? Dá uma descansadinha. Eu acho que um atleta de altíssimo nível hoje, que paga o preço disso, apesar de ter uma estrutura absurda por trás dele, é o LeBron James, da NBA. É um cara que paga o preço de dor e de lesão, porque, o cara é exigido ao máximo em quase que todo dia da vida dele. Que são aqueles que realmente, né? O de alta performance mesmo. É esse lógico, aí ele vai... e o cara tem talento, mas a conta chega, né? O cara tá indo para a 21ª temporada dele na NBA. A conta chega, não tem jeito. Alto nível, né? Em altíssimo nível. Sempre em alto nível, né, cara? Legal esse exemplo que você deu, que
que me veio outro exemplo na mente que dá até um apanhado de tudo que a gente falou hoje, né? Que é o Ronaldo, né? A gente falou que a gente gosta de comer pra caramba. Fenômeno. Imagina o cara, né? Se ele gosta, né? E tendo a possibilidade de comer as melhores Não comidas do dormir, mundo. não dormir. Sempre é um cara que adorou a noite, né? E na época do Corinthians, chamavam ele de gordo, né? Imagina agora, né? Então, imagina como ele devia lutar contra, tipo, a vontade de comer, né? E de fumar um cigarro, e de ter uma vida mais desregrada, né? Então, para você ser um atleta e jogar em alto nível, você vai ter que ter um mínimo de coisas que você não vai poder fazer, e de outras que você não pode deixar de fazer. Tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de alguma coisa. Inclusive vai sair um documentário, né, da Copa de 2002, agora não sei se é no Netflix, o que é. Vai sair. É lógico que os caras vão tentar mostrar um pouco do jogo, se mostrar muito bastidor ali, né? Os caras falavam que chegava no intervalo de um jogo, acendia um cigarro lá, tipo... Os caras eram assim, então imagina se isso no intervalo de um jogo, imagina um pós-jogo, ou num dia de folga. Uma comemoração de uma vitória. Uma comemoração de uma vitória, então, cara, vixe, né? Vamos pegar o avião, vamos pra Ibiza, né? Ficava lá, curtia e tal. Você já tratou algum atleta profissional de altíssimo nível, assim, de alto nível, alguém que você lembre? Não precisa citar nome, se não quiser. Sim. Principalmente do downhill, né? Então tinha o Soler, legal. O campeão paulista, né? De downhill, acho que foi 2009. Depois ele me corrigiu se eu estiver errado. E o Thiago Boareto, né? Ele chegou a fazer algumas aulas comigo lá, um mês ou dois. Ele é multicampeão. Esse também de bike. Ele passou pra mountain bike, se não me engano. Mountain bike, cara. Você é louco, vi aqueles caras andando lá, era loucura, cara. Era coisa de outro mundo mesmo, cara. Atleta de alta performance mesmo, quando você vê o que o cara tá fazendo, você fala, cara, isso é uma máquina, né? Mas é uma máquina, naquele momento, condicionada, preparada para fazer aquela atividade, né, cara? Isso. Tipo, é muito... O cara que nada muito. Você vê, por exemplo, se você tá ali como espectador vendo uma São Silvestre, você vê aqueles quenianos, os caras correndo, cara, você fala, cara, a passada desses caras, esse cara é de outro planeta. Eu tive a oportunidade de ver esses caras correndo, mas ver por pouquíssimo tempo, porque o cara sumia. Cara, tem um exemplo que tava sempre perto de você e que veio aqui falar com a gente, Filipinho, pô. Filipinho do basquete, veio aqui, cara. Um atleta de alta performance. Meu irmão. Gui, beijão. Aqui, cara, salve Gui. Não, e eu vejo ele ainda, é um cara que até hoje, por mais que voltou a treinar agora, inclusive, voltou a treinar essa semana. Voltou a treinar, vamos ver. Mogi, né, tem principalmente essa força do Mogi Basquete e tal. E, cara, recentemente eu descobri no meu condomínio, lá onde eu tô morando, na verdade, assim, eu sabia disso, né, porque nas Olimpíadas, a Paralimpíadas de Pequim, foi a última agora, Rússia, né? Não, eu tô meio perdido agora da última Olimpíada. A Olimpíada foi Rússia. Rússia. Aí eu vi assim Então, Rússia foi Copa, né? Não, acho que foi... não lembro agora, desculpa. Tóquio, verdade. Foi Japão, verdade. A Copa foi na Rússia. Isso. Aí eu tô lá no condomínio e eu vejo assim, né? Parabéns, Parazinho, o nome, assim. Tinha uma placa assim e tal. Eu falei, pô, Parazinho, quem que é Parazinho? Aí eu tava no condomínio, eu vi quando chegou uma pessoa, tal. Eu vi no grupo de moradores, aí eu vi, pô, meu vizinho e tal. Aí beleza, não falei nada com ele. Ele é campeão de uma atividade que é o goalball, que é aqueles que eles estão vendados e joga a bola e para tentar fazer o gol, assim. Ele é um dos melhores do mundo, inclusive ele está na Alemanha disputando o campeonato. Ele foi tricampeão no final de semana, brasileiro, pelo SESI. E ele foi campeão, medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, só que é a segunda ou terceira Olimpíada que ele participa. Ele já foi medalhista. Cara, você vê um cara ali, aí eu falo assim, né? Pô, esse cara, todo dia ele tem o treino no SESI, ele vai lá pra treinar, né? É um atleta de alta performance também. E a vida do cara, né, cara? O cara vai pedalando, o cara é todo atleta, tá fazendo exercício no condomínio, sempre tá se movimentando. Cara, como é a vida de um atleta mesmo, dele entender da importância que o corpo dele, né, cara, é o sustento, é o que é o instrumento de trabalho dele, então como ele tem que cuidar daquilo também, né, cara? Muito legal, né, cara? Nossa, tem um cara perto, assim. Isso. Quando a gente começou o papo, né, que a gente falou quando a gente era mais jovem, era mais desregrado, né? Então, isso não pode... A falta de regra não pode ser maior, né, no caso dos atletas, do que, obviamente, o que você tem que cumprir, né? Aí o outro exemplo é o Adriano, né? O imperador. Também, né, cara? Que desperdício, né, cara? Um cara
atacante Ali acho que daquele. também teve uma questão de psicológico Isso, também, né? Uma questão... Mas aí a gente voltando, saindo um Mas pouco que disso, levou ele esporte. pro desregramento total, né? A total, questão psicológica total. que acabou Faltou. levando ele pro desregramento total e afundou um puta atleta. Tem uma coisa legal aqui em Mogi das Cruzes que tá acontecendo, assim, né? Mogi, eu acho que Mogi sempre teve alguns booms de alguns esportes, né? Então, por exemplo, teve uma galera que começou muito na corrida, aí depois era aquele boom da galera da bike, né, cara? Muita gente, Mogi, Salesópolis, Mogi, sei lá, tava ali em Mogi Guararema pedalando, Luiz Carlos e tal. Hoje você tem a galera do futevôlei, do beach tênis e tal, né? O que você poderia dar meio que de uma dica pra essa galera, assim, que é o atleta do final de semana, né? Que o cara gosta, assim. Qual é uma dica que você poderia falar? Ó, você quer ser aquele atleta. Vou pegar 2 exemplos, que são os caras que estão jogando nas chamadas caixas de areia, que é o Eu dou a futevôlei dica. e o beach tênis. Eu dou a dica. Diga aí. Vai pro estúdio. Excelente, Boa. ótimo. Boa. Eu sou, Essa é a eu importância. sou comercial do programa, pô. A importância de ter um fortalecimento muscular, um alongamento. Na verdade, assim, você quer fazer um esportezinho de fim de semana, ótimo, pode fazer, só que não pode ser intenso. Se você for, sim, só de fim de semana, então o seu corpo está mais próximo ao sedentarismo do que um corpo ativo. Então, um movimento brusco, ou quando você começou a se exercitar, passou aquela meia hora, a endorfina agiu, você não está sentindo dor nenhuma naquele momento, porque está quente, aí que você se excede, né? Aí Então, você se empolga. Se empolga. Tipo, Você joga diria- 2 horas, joga 3 horas embaixo do sol. você Vou diria- fazer a cortada do Marcelo Negrão. Né? Vou me jogar, né? Inclusive, o Aquela nome da bola cortada perdida, eu descobri lá no pessoal do futevôlei, que é o Shark Attack. Né? Que o cara Shark pula Attack. com o pé e bate Com pra o pé. cima com a bola, como se ele estivesse cortando no vôlei, É o só que é Shark com o pé, né? O Shark Attack. Imagina um atleta de final de semana querendo fazer o Shark Attack, Exato. levanta... Depois, Você é louco, não levanta, não levanta. Aí eu ia te falar assim, você acha que, tipo, óbvio que isso deve depender de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, o quanto ajudaria, pelo menos, a pessoa fazer, talvez, 2 vezes por semana pilates para fazer o esporte de final de semana? Com certeza absoluta. Se você fizer 2 vezes de pilates na semana, ele vai incrementar qualquer outro esporte. Porque o pilates, por ser completo, né, como ele trata todos os músculos, ele alonga, ele vai na linha do condicionamento, né, que é flexibilidade mais força. Então você vai estar apto a fazer outras atividades melhor. Obviamente que ainda você vai ter que ver qual que é a sua atual condição e maneirar na intensidade. Porra, o cara sai de uma atividade por semana para 3. Isso. Você já entra no quadro de uma pessoa ativa. Não, e que são 3 importante, né? atividades na Chegar, semana. por exemplo, lá no Pilates e falar, olha, pô, eu gosto de jogar futevôlei e tal. Você vai tentar focar em Baralho alguma e coisa pra dominó ajudar não ele. conta, tá? Truco, né? Dominó na praça, né? Game, né? Cara, mas aí eu ia falar assim, a gente tá falando dessa questão de saúde bacana, assim, mas somos réis mortais... Diga lá. É que, assim, vamos dizer que a pessoa tá sem grana, né? Dá pra ela fazer uma sequência de alongamento semanal. Pode fazer até todo dia, porque alongamento, como não requer tanta força, a não ser certos alongamentos muito intensos, mas são exceção. Os alongamentos tradicionais que a gente conhece, os de braço, de mão, o de abaixar, alonga a panturrilha, alonga a coxa, esse você pode fazer todo dia. Se a pessoa tiver ali 5 minutinhos gastar para fazer, talvez mais, uns 10, vai pra você pegar todos os grupos musculares. Não né? gasta, ganha, né? Você ganha. Aí Não, você diminui bastante a chance. E sem falar, né, cara? Se você tiver com dificuldade de, pô, como é que eu faço tal, pô, segue lá, @Suzuki Pilates no Instagram, no Facebook. Você vai ver vídeo, você vai ver conteúdo. É esse né? o caminho? Vai ver É esse o cara. caminho? Porque às vezes ele fala tudo errado. @Suzuki Pilates. Né? Isso, o Instagram Eu tenho um canal no YouTube também, o Estúdio Suzuki Pilates, e lá eu tenho uma série de vídeos que se Ai, chama tirado. Exercício para se realizar em casa. Aí, tá Ai, vendo? que top. Inclusive, eu comecei Pensa já uns você anos com atrás. a Marininha no colo lá, fazendo uns negócios. Porra, cara, a Marininha tá foda, cara. Já dava pra usar uma cargazinha. Você tá com os atacantes aqui dando umas dentadas, querendo subir, pisar na cara. Então, atualmente eu tenho 12 exercícios, 12 vídeos gravados com exercícios. No Então, canal? No canal. Tem alguns alongamentos, tem um exercício para glúteo, um para coxa, a maioria abdominal, que são os mais fáceis que dá para você fazer num tapete, né? Ou às vezes você põe uma toalha embaixo para... Tem o Match Pilates, né? Sensacional. Isso, mais envolvido em solo e tudo, né? Mas... Manja tudo, filho. Só não faz porra nenhuma, Claro né? que Mas não. manja. Mas opções há, né? Até de outros canais, né? Se você buscar direitinho, porque vídeo, se você seguir a pessoa te corrigindo, pelo menos no vídeo você tenta imitar a postura, as dicas que a pessoa dá, olha, vira o pé assim, cuidado pro joelho não ir pra dentro, você vai
tendo essas atenções, diminui muito a chance de você fazer errado. E até voltando no que você falou lá no começo, de pessoas que estão fazendo... Porque se você fizer esse tipo de aula assistida com mais calma, dificilmente vai dar errado. Mas geralmente as pessoas vão querer fazer aquele mais ousado, a pessoa que vê uma barra, põe as pernas para cima, né? Quer fazer aquele abdominal pendurado, né? E justamente nesse exercício que eu acabei de dar o exemplo... Compra os aparelhos na Polishop, né? Ou até na praça, né? Porque aquela barra tem toda a praça quase, né? É. Então, e recentemente uma pessoa foi imitar um influencer que estava fazendo, ele botou as duas pernas na barra, e aí ele estava fazendo aquele abdominal invertido de cabeça para baixo. Caiu, morreu por de cima. cabeça. Aí o que ele fez, né? Com tantos seguidores, alguns foram tentar imitá-lo, né? E um deles caiu e teve um deslocamento de vértebra. Nossa. Então, provavelmente, um problema que vai incomodá-lo por Vai, muitos mas anos. pega leve, né? Então. Vai na manha. Mas Acabou de sair do sofá e pensa que é o Homem-Aranha. Eu queria fazer uma bom. pergunta. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao seguinte. Beleza, a gente tá falando bastante de saúde e tal. Mas assim, o povo quer saber. O Suzuki, assim, ele é regrado. O que você enxerga? Quais são os seus desvios ali, seus desregras? Conta aí seus podres aí. Legal. Também. Inclusive, a gente até volta, quando a gente Pedindo conheceu... pro cara se entregar, mano. Lógico. Só cagaram aqui falando de mim aqui. Vamos entregar, ferrar o convidado mano. também. Vamos lá, mano. Quando eu conheci o Du lá, quando a gente dava aula, todo dia a gente ia comer lanche, né, Du? Putz, Nossa, cara, e era desafio comer em lugar com lanche maior. Mas aquela época, hoje em dia. Então, aí o corpo vai cobrando o preço, né? E à medida que você vai estudando mais, você vai começando a melhorar a sua rotina. Então, hoje, tem 5 anos que eu sigo uma reeducação alimentar, e hoje eu me permito ter uns desvios, tomar uma cervejinha, comer um chocolate, né? Desde que não seja regra, né? Então, a regra é, os alimentos que eu como não tem conservantes, não tem, em sua maioria não tem corante e aromatizantes. São alimentos naturais, né? Então, legumes, frutas, verduras, carnes, ovos e castanhas, né? Então, isso aí está liberado. Eu posso comer de diversas formas, desde que não muito, como a gente falou, a quantidade importa. Então, dificilmente eu vou ter assim um excesso de calorias se eu não ultrapassar o excesso, a quantidade, e eu não comer nada que tenha conservante, corante, porque essas coisas que atrapalham a digestão. Se a gente parar para pensar que o conservante não é da natureza, né? Um grande exemplo da educação que eu sigo é o seguinte: imagina o alimento saudável que você deve comer é aquele que você imagina na natureza, né? Que nasceu ali na árvore, nasceu num pé, nasceu numa raiz, né? Diferente de uma margarina, né? Diferente de um sorvete. Eu amo sorvete, tá? Só para deixar bem claro. Então, eu tenho que basear 80%, 90% da minha alimentação naquela reeducação, e eu posso me permitir uns deslizes, né? Que seria ir na casa do Eduardo, tomar uma breja, comer ali um junk food, um rango diferente, que estaria nesses 20% aí, então. O meu deslize, assim, principalmente é a cerveja, que eu adoro, e de vez em quando um junk food, aí eu me permito, não sendo regra. Se eu comi hoje, por exemplo, então a gente vai lá, vai fazer uma pizza, vai fazer um lanche, exagerei, comi uma pancada de caloria. No dia seguinte, geralmente eu faço uma compensação, um aeróbico ou até mesmo um jejum de janta, um jejum de café, porque o meu organismo possui nutrientes para eu aguentar alguns dias até. Obviamente, então, que se eu ficar lá umas 12 horas sem comer, né, não vai ter tanto problema. É claro que eu não vou ficar passando fome, né, porque tem diversos recursos que a gente faz para não ficar passando fome. Ou come pequenas coisas, né, para tapear a fome. E é o lance de você conseguir fazer a matemática. Então, se eu comi muita caloria, 2.000 calorias, eu tenho que gastar essas 2.000 calorias. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Imagina que quando você vai comer, é o seu cheque especial. Então, tudo que você está comendo ali, você está gastando no cheque especial. Você vai ter que pagar minha depois. Barriga tá fodida. Você vai ter que pagar depois, senão tem juros. Mas, ó, eu preciso falar. Eu tô tentando puxar o cara aqui, tentando fazer, e o cara tá ali polido, tá tipo um bagre, assim, eu pego na mão e ele escorrega por aqui. Tá, você falou da alimentação, você falou do exercício e a questão do descanso. E quando você, por exemplo, fala assim, pô, hoje eu vou me permitir ir a um festival, algum lugar assim. Excelente. Vou pensar no final de semana, vamos pensar em 2 dias de evento, por exemplo, uma sexta e um sábado. Como seria a sua semana após esse festival? Por exemplo, uma noite, sair, pô, tomei uma cerveja, A minha é no dormi hospital. menos.
É. A minha semana é internado. Não, é demais, né? Não, mas fica. Aqui a gente brinca que é a tal da rebordose. Pô, tô cansado, tal, o corpo cobre. Como você lida, por exemplo, pós-eventos, um dia que você deu a chamada jacada em vários aspectos, inclusive no sono? Legal, ótimo. Vou dar um exemplo aqui do Lollapalooza, né? As últimas edições eu fui os 3 dias, né? Então, eu passei os 3 dias só café e almoço. Então, eu não jantava, chegava cansado, tomava banho e dormia. Então, ficava horas sem comer, né? Além do que, no terceiro dia eu já estava cansadão, né? Mas como você tá lá naquele evento, né? E tá gostoso, você tá curtindo, você ainda aguenta. No dia seguinte, você tá quebrado. Você tá, assim, cansado. Esse dia é descanso. Você não vai fazer atividade. No dia seguinte, se você ainda estiver um pouco cansado, atividade leve ou descansa mais um dia, não tem problema. Aí você vai voltar à sua rotina lá para quarta-feira. Mas a alimentação só tem uma é vez normal. por ano, né? Isso. Mas a alimentação é normal nos outros dias. A alimentação é normal nesse caso que eu dei, porque assim, eu me alimentei até um pouco menos do que o normal, né? Então é capaz que esteja até... Com déficit você termina ali. emagrecendo até, né? Numa sequência de 3 dias de evento. É mais você a termina questão do emagrecendo. cansaço mesmo, então, e da recuperação. Isso. Então, para vocês, toda vez que você tiver com rebordose, é melhor descansar. Eu imagino a galera assistindo o vídeo falando assim, deixa eu anotar aqui que amanhã eu tenho um. Aí, ó, eu tenho um evento no sábado e domingo. Comprei o Na Time segunda... Warp. Comprei. Vou pro... Eu tô sábado e domingo, na segunda eu descanso. Terça e quarta eu saio e o quinta eu descanso. Vou Pô, ver calma, o Vintage rapaziada. na Laró. E aí já acabou tudo. Vocês aí tem muito que conversar. Eu sou tiozinho, o meu rolê mais hard é quando a minha filha acorda na madrugada e a mulher fala assim, é sua vez de levantar. Mas olha, irmãos, assim, uma regra ótima para você ter como régua é o seu corpo dá o sinal. Seu corpo dá o sinal para tudo. Até nesse caso da rebordose, ele vai estar cansadão no primeiro dia. No segundo dia, ele vai estar menos. Quando você sentir assim, hoje eu topo uma atividade física, seu corpo já está te dizendo que você pode. Se você tá frio, sem endorfina e tá sentindo que seu corpo tá bom, então você pode tentar. Começou a fazer, você sentiu um desconforto? Para. Seu corpo dá o sinal, não ignore. E até para sedentarismo, para dor nas costas. Ele começou, levantei aqui, tá doendo. Peguei uma caixa aqui, senti uma dor estranha. É um sinal. Vai investigar. Não custa. Esse cara vai querer treinar comigo no Lollapalooza. Não vai dar certo, mano. Olha, eu duvido, porque na verdade ele não vai querer treinar porque ele sabe o caminho das pedras, ele sabe o que ele tem que fazer. Quem não sabe é você, cara. Ele vai querer treinar no meio do Lollapalooza, mano. Não, vem cá, vamos fazer um alongamento aqui eu faço, enquanto o Red Hot todo não evento, entra. Todo evento no meio ali eu dou uma alongada. E sabe o que é legal? Às vezes eu paro e dou uma série de alongadas, alongo a coxa principalmente, lombar e panturrilha. De repente eu vejo um ou dois também fazendo, sabe? Sabe aquele efeito bocejo? Quando alguém te vê que é imitar? Bocejou, outro vai. Então é fantástico. Você termina até a pessoa, deixa eu alongar também. E aí você bom, ganha uma né? sobrevida. Seu músculo ali vai durar um pouquinho mais. Não, é importantíssimo. Da hora. E aí eu sempre falo assim, ó, eu sempre gosto de explicar pra galera. Se você tá com dúvida, volta o vídeo depois, aqui vai ficar gravado, você assiste e tal. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu corpo, sobre a saúde, elevar um pouquinho melhor a sua qualidade de vida, e de repente assim, Olê, pô, cara, mas muitas academias hoje forçam, faz o plano anual, faz o plano semestral tal. De repente a pessoa não sabe que é aquilo. Como é que funciona no estúdio assim, cara? Ele pode... Funciona, por exemplo, você tem aula experimental, você tem um período mínimo, assim, ó, para você ver um resultado, entender um pouquinho. Porque, de repente, só aula experimental, a pessoa vai lá, não é tão assertivo, mas assim, ó, faz pelo menos um mês, vem aqui, fica um tempo e tal. Quanto tempo a pessoa para ela ter um resultado mínimo no Pilates, dela entender? Fala, caramba, ó, já tô me sentindo melhor aqui. Para o mínimo ali. Óbvio que eu acredito que também seja de pessoa para pessoa. Isso, né? Tem essas diferenças pessoais, mas de um modo geral, até eles ensinam isso no curso de Pilates, que a partir de 10 aulas você já sente uma diferença. Você já sente um corpo melhor. Com 20 aulas você já sente um corpo mais saudável. E com 30 aulas um corpo novo, entre aspas. Né? Não quer dizer que você mudou, que você tá no shape, mas você tá mais flexível, tá mais forte, ganhou vigor, ganhou energia, né? O seu neném vai pesar menos, né? Você vai aguentar trabalhar mais, então... Cara, o meu neném não tá aqui não, meu neném, calma aí. Meu neném é a Marininha que tá lá em casa, ó, já começou o bullying de novo, vamos pro inferno. Então, a aula experimental é fantástica para a pessoa poder entender. Muita gente não sabe o que é Pilates, não conhece. Então ela vai lá, conhece, vê
se é mais ou menos o que ela pensava, e se ela gostou, ela fecha um planinho. Investe. E geralmente lá eu faço assim, no mínimo um mesinho, né? Um mês pra pessoa, como uma academia. Você vai lá, faz um mês, vê como o seu corpo se sai. Um mês, pra falar a verdade, é pouco, né? Pro seu corpo mudar. Mas é pelo menos pra ver se a pessoa também se adapta, né? Porque com um mês, se a pessoa fizer uma vez por semana, ela já fez 4 ou 5 aulas. Sim. Ela já vai sentir ali um alongamentinho. Como a gente mede sempre, eu costumo medir o alongamento da pessoa no começo da aula. Então ela vai ter aquela memória, ó, você tá 5 dedos do chão, 10 dedos do chão. Depois de um mês, ela tá mais próxima. Ela viu o resultado. Cara, sensacional, cara. E assim, vamos a um outro assunto muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Pilates, sobre a sua metodologia, né, o jeito que você trabalha, como é que faz para te achar? Onde é o estúdio? A gente está no Alto do Ipiranga, aqui em Mogi das Cruzes, na Avenida Henrique Queiroz, 1094. Está o meu estúdio e o do meu sócio, o Adão Silva, que é da musculação. Quem quiser ir lá, tem as minhas redes sociais, o Instagram, @SuzukiPilates. Tem também o meu YouTube, o meu canal, o Estúdio Suzuki Pilates. E tem também uma fanpage do Facebook, né? Como as redes vão mudando, atualmente o Instagram, né, tá mais em alta, mas eu costumo olhar todas essas redes sociais. Você permite que a gente depois deixe um post fixo lá com as suas redes? Porque a galera muitas vezes vê e tal, aí vai procurar. Ou é muito mais fácil, a gente tá ali no vídeo, a gente deixa o link pra pessoa, ela pode clicar e acesso direto Eu tenho ao um teu pedido conteúdo pra lá. te fazer, cara. Posta uns vídeos do sofrendo lá. Teve umas fotos aí, cara. Tem uns vídeos, não, mede ele, os mede stories. Toda né? segunda-feira vai ter, fechado. Mete ele nos alongamentos brabão lá, mano. Não, e eu vou fazer, cara. Eu faço com o maior prazer. Porque isso aí eu sei que é pra minha vida. Inclusive, Eu quero é pra rir. Ah, legal. Inclusive, eu gostaria que até de dar algumas mensalidades pra vocês sortearem, pra galera conhecer. Opa! Aí sim, Aí mano. sim. Aí sim, hein? Então, pra quem tiver aí seguindo a gente, pra poder ver, né? Quem não conhece ou quem quer conhecer a minha metodologia, que é um pouquinho diferente, né? Que eu gosto, como eu falei, eu gosto de bastante exercício de força, eu gosto de condicionamento físico. Então, quem for fazer comigo lá, com certeza, mais condicionado do que quando chegou, vai sair. E como atividade física é pra sempre, eu tenho aluno que tá comigo lá desde 2013. Legal. Então, se adapta, é uma atividade física assim mais, vamos dizer, intimista, né? Você conhece as pessoas, você ganha essa amizade, daí você O estúdio tem essa característica. tem essa característica. Legal. Cara, a gente pode fazer um sorteio disso? Por favor, A faça. gente vai fazer o seguinte, galera. Me veio a cabeça agora aqui. Eu vou fazer um sorteio. Vou ver com o Suzuki quantas aulas aí, né, que ele vai deixar. Vamos falar quantos brindes ele vai deixar. A gente vai fazer uma postagem. Então, é no mínimo sensato de sua parte seguir as nossas redes sociais, nossas páginas também. A gente vai fazer um sorteio. E se você ganhar o sorteio lá, de repente, fazer uma aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou super suspeito, além de eu conhecer o excelente profissional que é. E assim, o ambiente é bacana pra caramba, você conhece pessoas, você vai se sentir melhor. E é isso aí, cara. Acho que é o melhor pra todo mundo aí, né? Show de bola. Tipo, muito louco. Show de bola. Cara, legal pra caramba. Outubro rosa, sequência de convidados falando de saúde. Saúde. O Cara, Lê abriu aí, cara. Abriu o mês de outubro aí. Irmãos, eu fico lisonjeado demais, principalmente por abrir esse tema, saúde, né? Que a minha vida que bom que eu ainda consigo trabalhar com isso, né? Com algo que eu amo. Obrigado pelo convite. E só mais um negocinho, você falou dos alunos lá atrás, aquele que a gente deu aula em sala de aula. Eu gostaria de mandar um abraço a todos, porque fez parte da construção da minha formação como profissional, né? E é um prazer enorme vê-los, como você falou, igual quando você viu o Will Fer, que passou por aqui, o Stollenberg, nosso colega também, o Fernando né? Stollenberg deu aula. A gente deu aula junto, também. cara. Eu, o Fer e o Du. Meu Entre Deus outros, né? do O céu. César, o Marcão, vários grandes amigos. Imagina ter como professor Eduardo Cara, Stollenberger, E eu, cara. né? Não, você é um cara bacana, mas esses Cara, dois, eu meu era um Deus do professor- eu amava, céu. cara, profissão sensacional. Rústico. É nóis. Eu vou fazer assim pra ele, ele vai chorar. Nossa, Não, agora, faz isso não. agora acabou a amizade, né? É brincadeira, ele sabe. É. Ele é o irmãozão, ele sabe. É brincadeira, Rústico, Fer. rústico. Cara, legal, Show Lê. de bola. Muito obrigado mesmo aí pela sua participação, agradeço, cara. irmãos. Valeu demais mesmo. Emerson, é Valeu. nóis, cara. Mais Tamo um. junto aí. Ale, Lê, obrigado, Obrigado, cara. meus irmãos. Valeu, Obrigadaço, cara. obrigadaço. Obrigadão mesmo. Foi São todos show. convidados a sentir os benefícios do Pilates, um corpo mais saudável, um corpo mais forte, mais elástico. Quem quiser, é só me mandar mensaginha. É nóis.
Estamos aqui encerrando mais um Sharks Podcast. A semana que vem, mais convidados. Lembrando que o Emerson falou aqui, enfatizar, galera. Fica acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos canais aqui, principalmente o canal ATCast. Esse mês nós vamos focar na saúde, galera. Estamos aí num tema muito importante, que é o Outubro Rosa, né? A prevenção sobre a questão do câncer de mama. Vem gente bem legal por aí, hein? Demais, cara, demais. E eu acho que assim, quando a gente fala de saúde, tudo bem que o tema é esse, mas assim, ele é tão amplo. A gente falou de corpo humano, de saúde, bem-estar, a gente vai falar de outras atividades comer físicas. Melhor. Cara, demais, é muito importante. Então a gente aguarda vocês aí para a próxima semana, no mesmo horário aqui no canal ATCast. E é isso. Fui, beijo e agora sim. Agora sextou. É nóis. Valeu, beijo. Fechou.